Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Hoje eu gostaria de mergulhar com vocês em um tópico que é um tanto quanto controverso, principalmente quando a gente fala aí da relação do cristão com o Estado. E esse tópico que a gente vai tratar é o capítulo 13 do livro de Romanos. Se você já discutiu esse assunto comigo, provavelmente você já me ouviu mencionar o autor David Lipscomb e o seu livro Governo Civil. E esse é um dos meus livros favoritos. No geral, é um livro que trata diretamente do anarquismo e do cristianismo, e nesses assuntos ele é o meu favorito. Você geralmente pode ouvir Tolstói ser mencionado antes, né, falando sobre esses assuntos. Seu nome é de fato mais popular. Mas pessoalmente, David Lipscomb e seu livro Governo Civil, ou você pode ouvi-lo referido como Sobre o Governo Civil, em inglês, On Civil Government, é realmente o meu favorito. E além disso, eu acho que a abrangente abordagem que ele traz foi inspirada especificamente na Bíblia, dirigida pela Bíblia, sobre o papel que os cristãos têm e a responsabilidade que têm quando se tratam do governo. Então, o que eu gostaria de fazer é entrar em uma parte de seu livro que eu acho que aborda uma das críticas ou objeções mais populares ou tópicos da relação entre o cristão e o Estado. E isso é o texto de Romanos 13. Coincidentemente, esse livro, além de ser meu favorito, tem, na minha opinião, o melhor tratamento para lidar com essa questão de Romanos 13. E haveriam outras passagens para examinarmos, como, por exemplo, 1 Samuel, ou qualquer outra parte da Bíblia que trate sobre essas questões. Não estamos apenas examinando isso através das lentes do anarquismo, mas estamos examinando fora das lentes do nacionalismo, que distorceu completamente o assunto em muitas igrejas. Então eu não quero que ninguém confunda e pense que isso é apenas ler uma narrativa anti-Estado nesses capítulos que lerei a seguir. Isso é lidar com isso como de fato deveríamos tratar. E o que obtivemos disso é um texto anti-Estado. Mas vamos ao livro. No capítulo 1, o primeiro título é A Origem, Missão e o Destino do Governo Civil e a relação dos cristãos com ele. Nessa parte do livro, vemos David Lipscomb lidando com o Novo Testamento e o governo civil especificamente, e ele nos mostra tantos tópicos bíblicos sobre esse assunto na Bíblia. E ele sempre lida com a questão da relação do cristão com o governo, nos conduzindo através dos eventos bíblicos ao longo da história. Então, no capítulo 2, ele começa a lidar com Romanos 13. E é daí que eu gostaria de começar. Vamos ler. A carta aos cristãos em Roma foi escrita pelo apóstolo Paulo, durante o reinado de Nero, o mais cruel e perverso perseguidor da Igreja de Deus, bem como o mais depravado em caráter pessoal que já se sentou no trono do Império Romano. Sua residência era em Roma, onde esses cristãos moravam. Eles eram o objeto especial do ódio de Nero. Ele os acusou de atear fogo na cidade como desculpa para satisfazer seu próprio espírito feroz. E Renan diz: Nunca antes tais refinamentos de crueldade foram testemunhados. A punição usual de tais infelizes era serem jogados nas feras ou queimados no anfiteatro, com um acréscimo de açoite cruel. Pobres donzelas tímidas, com gestos modestos velando sua nudez, foram atiradas por um touro e dilaceradas em pedaços nas pedras da arena. Gostaria de salientar que esse trecho que lemos por último foi escrito por Joseph Ernest Renan, um historiador que documentou as atrocidades cometidas contra os cristãos por Nero. E Lipscomb continua: Eles foram executados, não para o bem público, mas para gratificar a crueldade de um homem. Esses cristãos em Roma, suportando essas coisas, estavam propensos a se exaltarem para se vingar por suas próprias mãos e se levantar e matar, ou queimar seus cruéis perseguidores. Mas Paulo, escrevendo para eles, os admoesta. E aqui que Lipscomb cita uma grande parte do livro de Romanos. E curiosamente, ele não começa com Romanos 13. E esse é um assunto delicado para as pessoas. Normalmente, qualquer questão contrária aos cristãos anarquistas ou anti-Estado iniciam argumentando com Romanos 13:1, que diz: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. E ele segue nos próximos 6 versículos. O erro começa em iniciarem o argumento por aí.
mas é importante se lembrar que a carta foi única, não começou no capítulo 13. Lipscomb começa em Romanos 12:17, e eu acho que isso é essencial quando você está lendo a Bíblia e quer ter uma ideia do que está acontecendo em qualquer passagem ou versículo em particular. Para mim, uma regra de ouro é começar a leitura pelo menos 3 versículos antes. Então, se você está olhando para Romanos 13:1, você precisa ver pelo menos 3 versículos em Romanos 12. E eu digo pelo menos, pois essa é apenas uma regra prática minha, pois geralmente a partir daí você verá algum contexto. E talvez até precise recuar um pouco mais. Então vamos voltar até Romanos 12:17 e ler a partir daí. A ninguém tomeis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão, também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. E isso conclui a parte de Romanos que Lipscomb lista e que termina em Romanos 13:7, em nosso sistema de numeração. Seu livro foi compilado por volta de 1886 e apareceu pela primeira vez em várias publicações cristãs do século XIX. Ele escreveu a partir da versão King James, e algumas das palavras do inglês já não têm mais o mesmo significado nos dias de hoje, ou até são mal interpretadas. Então, se você for ler em inglês, eu recomendo a versão ESV, que é a English Standard Version. Então, continuando com Lipscomb, ele diz: esta é a declaração mais completa da relação do cristão com o governo civil encontrada no Novo Testamento, aceitando como fazemos que as potestades superiores aqui se referem ao governo civil. Muitos sustentam que essa passagem se refere às autoridades da Igreja, mas essa aplicação envolveu dificuldades inexplicáveis para mim. Portanto, acredito que os poderes superiores se referem ao governo civil. O Espírito Santo então avisa esses cristãos que eles não devem se vingar, eles devem sofrer injustiça, pois está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Os cristãos estão proibidos de se vingar. Deus vingará seus erros. As potestades superiores são imediatamente apresentadas como a forma de Deus por meio da qual ele se vingará e executará a ira. Descobrimos que ele usou as nações iníquas da dispensação do Velho Testamento. Esta potestade superior é uma vingadora para executar a ira sobre aquele que pratica o mal. O cristão foi claramente proibido de se vingar ou executar a ira, mas ele deve viver em paz com todos os homens, para fazer o bem para o mal. Então, um cristão não pode ser um oficial ou um executor dessa potestade superior. Governos humanos, como encontramos no Antigo Testamento, como Babilônia, Assíria e outros, foram ordenados por Deus e usados para punir outras nações iníquas. Reis e governantes eram usados como meus servos para punir pessoas iníquas. Então, Lipscomb cita Salmos aqui. Certamente a cólera do homem redundará em teu louvor. O restante da cólera, tu o restringirás. Deus usa a ira do homem para promover seu próprio louvor, para o bem maior de seu povo. A ira que iria além disso, Deus conterá. Com esses pensamentos, essa potestade superior é ordenada por Deus como todo o governo humano, para punir aqueles que se recusam a obedecer a Deus.
O governante civil é um ministro da ira, a quem Deus usa para punir a maldade e a rebelião. O governo que ele aqui chama de sua ordenança é o romano, em linha direta de descendência daquele da Babilônia, através da Medopérsia e da Grécia. Aquele a quem ele chama de ministro de Deus é o vil perseguidor Nero, com seus subordinados. Como ele pode ser considerado um ministro de Deus para o teu bem? No mesmo sentido que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. No mesmo sentido que ele fez a cólera do homem para louvá-lo, enquanto o restante da cólera, que infligiria mais punição do que redundaria em seu louvor, ele o restringe. Tanto que a ira promove o verdadeiro bem aos filhos de Deus, que ele permite vir sobre eles. Tudo o que iria além disso, Deus restringe. No mesmo sentido, Nabucodonosor era seu servo, que Babilônia era seu machado de batalha. Dessa forma, todas as perseguições que sobrevieram aos cristãos, mesmo nos dias de Nero, eram necessárias para os filhos de Deus, para promover o seu verdadeiro e eterno bem-estar. Todas as aflições que viriam sobre eles eram para o seu bem. Eles são para o seu bem, nos cursos que seguem, na posição em que se colocam. Em cursos diferentes, eles não seriam necessários para o seu bem. Um dos principais benefícios era afastá-los do amor aos reinos do mundo. Como esse governante perverso pode ser um terror para as obras más e não para as boas? Porque se Deus permite que apenas o castigo caia sobre seus filhos para promover o seu verdadeiro bem, todo o mal que vem sobre eles é intencionado por Deus, para restringi-los e dissuadi-los do pecado, e encorajá-los a fazer o bem. Além disso, é verdade que o essencial para todo governo, quieto e estável, é tal que faz com que até os homens maus em autoridade prefiram a bondade, a paciência, a quietude e a laboriosidade. As qualidades inculcadas pelo cristianismo ao espírito turbulento, desordenado e rebelde, o concomitante de pecado e impiedade. E é apenas quando há animosidade em relação aos homens bons por causa da fidelidade aos princípios, ou às partes que são ofensivas e que são perseguidas por seus princípios, que mesmo governantes perversos e tirânicos não encorajariam e recompensariam o espírito ordeiro e quieto em preferência ao desordenado e perverso. E Deus anula o governo mais perverso para a destruição dos iníquos. Todo governo, então, é um terror para os malfeitores, e não para o bem. Isso é verdade para o próprio inferno. Então, isso aqui conclui a parte de Romanos 13 que Lipscomb nos traz. E ele ainda vai mais longe no capítulo, falando sobre as ordenanças de Deus, o servo de Deus, e continua a usar os versículos da Bíblia para realmente concretizar todo o seu ponto. E eu acho que esse aqui é o grande ponto do que ele queria dizer. Nós não entendemos o que é crescer sob perseguição. Nós temos nossas vidas muito confortáveis, vamos à igreja todos os domingos, falamos sobre o crescimento da igreja, sobre o crescimento da nossa fé, enquanto as pessoas fazem compromissos com Deus todos os domingos e coisas dessa natureza. Mas é importante saber que sempre que a igreja foi perseguida, houve um crescimento real. E é o que vemos durante o tempo de Nero. Vemos isso ainda hoje em lugares como a China, em áreas que têm uma forte perseguição e parecem nos dar um verdadeiro sentido do avivamento e da fé. E não estamos falando aqui de coisas simples, como não ter uma Bíblia ou não ter permissão para falar Feliz Natal no seu verdadeiro significado. Estamos falando sobre pessoas que são assassinadas pelo Estado. E aqui, Lipscomb está mostrando isso. E essa é uma das partes mais difíceis de tentar entender o que Paulo está dizendo. Aqui em Romanos 13, ele demonstra que Nero, através do governo, estabelece um ambiente de terror para levar os filhos de Deus a adorarem o Estado, ao invés de manter seus olhos fixos em Deus. Mas a manter seus corações em Deus, mantendo suas mentes em Deus, eles se lembram da palavra de Deus, de que Ele vingará. Ele os vingará para que não façam isso. E é difícil, é muito difícil entender isso. E eu acho que quando você começa a olhar para o que essas pessoas na China, ou o que as pessoas passaram sob o governo de Nero, o que eles estavam tendo que passar pela verdadeira fé, que eles estavam tendo que ter em Deus, isso é algo que a gente não consegue entender. Não faz parte da nossa cultura moderna, da nossa cultura que aceita o cristianismo. Então, eu sei que de fato isso aqui que eu trouxe para vocês hoje é muito difícil para você assimilar. Eu sei que é muita coisa. Você não pode simplesmente ler uma vez, entender totalmente, entender exatamente o que Paulo está querendo dizer.
E eu vejo que o que Lipscomb traz é uma tentativa de explicar como Paulo está expressando isso. Então eu definitivamente recomendo você ouvir esse áudio novamente, pegue o livro comigo se quiser, né? Eu estou traduzindo esse livro, na verdade já estou fazendo a revisão da tradução que eu fiz dele, e pegue a Bíblia também. Né? Sempre, a Bíblia é o nosso principal livro, a gente tem que estar sempre comparando as coisas com ele. Eu acho que há várias maneiras da gente interpretar Romanos 3, e uma delas, obviamente, é essa forma que eu trouxe para vocês hoje, que é uma visão anti-Estado. E essa visão anti-Estado, quando eu falo, não é uma visão de se rebelar contra o Estado, mas sim de não fazer alianças, sim de não se envolver com o Estado a ponto de você talvez até adorá-lo mais do que a Deus. Lembre-se que Jesus é o principal. É para ele que nós temos que olhar. Nós, como cristãos, entendemos que ele morreu por nós e que nós hoje estamos inseridos no seu reino. E o seu reino, o reino de Deus, não é compatível com o reino desse mundo. O próprio Jesus disse isso, que o reino dele não era desse mundo. Fato é, eu creio que a gente tem que evitar misturar as promessas que a gente lê na Bíblia e a relação do Estado com elas. Pois, como eu penso, a gente não consegue misturar o reino de Deus com o reino desse mundo. E a forma que Lipscomb define o Estado, para mim, é a melhor forma. De que a Babilônia era o machado de guerra de Deus. Então, a melhor maneira que eu acho que poderíamos defini-lo, ainda hoje, é interpretando o governo como uma ferramenta de Deus. Mas veja bem, você não adora uma ferramenta. Você não necessariamente acha que a ferramenta é a melhor coisa e só porque as ferramentas foram ordenadas por Deus, você não cantaria hinos ou cânticos de louvor para ela. E isso leva a uma outra visão, de uma perspectiva de que o estado a que Romanos 3 está se referindo seria um estado perfeito. E isso não é realmente uma interpretação que você viu de Lipscomb no texto que lemos, mas talvez eu mencione essa visão em algum episódio futuro. Eu acho que definitivamente a visão de Lipscomb tem muito mérito, e eu acho que você terá muitas lutas internas e disputas entre a interpretação de ferramenta ou a interpretação correta do governo. Além disso, você pode ouvir algumas pessoas referindo a Romanos 13 como autoridade da igreja, o que eu também acredito. E Lipscomb falou sobre isso. Obviamente foi no século XIX quando ele estava escrevendo isso, mas ainda há muitas pessoas hoje que não veem essa como uma interpretação plausível do texto. Enfim, hoje eu trouxe para vocês um trecho do livro de Lipscomb, o qual estou terminando de revisar, como eu já disse, uma tradução livre que eu mesmo fiz. Caso você queira, eu posso te enviar uma cópia, ainda não está finalizado. E eu creio que esse entendimento sobre o governo civil traz à luz muitos dos pensamentos e atitudes que nós deveríamos ter quando lidamos com o Estado. E uma coisa muito legal do seu livro é que é abundante em trechos bíblicos, alguns até que não lembro nem de ter lido na Palavra de Deus antes. E isso também nos demonstra a preocupação dele de se manter fiel à Bíblia, que sempre tem que ser o nosso guia. Eu espero que isso tenha edificado sua vida e aguardo os seus comentários para discutirmos e avançarmos cada dia mais. Fiquem com Deus e uma ótima semana.